Pode se assentar. Calma aí que eu me baguncei todo. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. E Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vou deixar aqui, Luca, pode deixar. Aleluia. Deus é bom. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11. Eu tentei. Amém? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que a recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu. A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantas descendências como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E lá no 39 diz: porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia prometido. Amém?
Senhor, eis-nos aqui, Jesus, desejando, Senhor Jesus, ouvir a Tua palavra, ó Pai. Que não seja eu, Senhor Jesus, mas Cristo, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo a me usar, ó Pai. Que nós venhamos ter a compreensão da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, guardar em nossos corações os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é A Recompensa é Cristo. E quando nós falamos sobre a recompensa, tudo está interligado com o plano de salvação, a nossa fé e o nosso alvo. Nesse capítulo que nós acabamos de ler, todos esses capítulos, é revelado que os heróis da fé, eu não falei todos, né? Mas parte deles, eles não estavam vivendo apenas por milagres terrenos. Eles acreditavam na promessa de Deus no mundo espiritual. Eles estavam olhando para algo, ou melhor, para alguém, que era Cristo. Recompensa quer dizer reconhecimento de algo valioso, receber algo bom como resultado de um caminho ou de uma resposta daquilo que nós fazemos. Porém, na vida cristã é um pouco diferente. Não é pelo mérito, o pagamento não é pelo mérito, mas como expressão da graça e do cuidado de Deus para com as nossas vidas, quando nós respondemos a Ele pela fé. Então, quando eu falo que tudo está interligado à nossa fé, o plano de salvação, é sobre isso. E no nosso dia a dia, qual que é a nossa recompensa de mérito? A recompensa humana. Nós trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos no nosso trabalho, e todo final do mês nós temos o saldo na conta. Na escola, na faculdade, nós nos esforçamos, nós nos dedicamos, e no final a gente recebe o certificado, o diploma ali. Há esforço, a dedicação. E consequentemente, nesses processos que nós vivemos para ter essa recompensa, a gente vai vivendo com os resultados daquilo que nós vamos ali sendo contemplados. No final do mês a gente consegue pagar o boleto, a conta. Quando a gente recebe o certificado, o diploma, nós obtemos o conhecimento. E assim por diante. Na nossa vida com Cristo, existe também uma recompensa. A recompensa que é Cristo. Mas ela acontece de maneira diferente das recompensas humanas. Pois não nasce do mérito, e sim da graça de Deus para com as nossas vidas. Então, quando nós falamos sobre a recompensa na vida com Cristo, nós falamos do plano de salvação. Que é quando nós cremos em Cristo. Nós acreditamos do favor imerecido com as nossas vidas. Nós nos arrependemos, reconhecemos os nossos pecados diante de Deus e recebemos o seu perdão. Confessamos o nome de Cristo, declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E na perseverança e obediência, que nós passamos a viver essa vida do plano de salvação como resposta à salvação que receberemos. E esse plano só existe porque Cristo morreu por nós. Ele se fez carne, Ele se fez cordeiro para a minha vida e para a sua vida. Não precisa abrir, em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito em favor da minha e da sua vida. Cristo, Ele é a nossa salvação. Ele é o centro do plano de salvação. Ele é o cumprimento do plano de salvação para as nossas vidas. Em Romanos 8,18 diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura. Muitas vezes a gente acha que a recompensa é para ser vivida neste século, nesta vida. A gente se esforça, às vezes por um cargo na empresa, às vezes a gente almeja um cargo eclesiástico,
como se a gente merecesse isso, por mérito. Como eu disse, é diferente a recompensa humana com a recompensa espiritual que é Cristo. E Deus diz em Romanos 8,18 sobre os sofrimentos do tempo presente que não podem ser comparados com a glória futura. Às vezes a gente fica tão focado em bens materiais, como a gente cantou, nas bênçãos materiais, e nós esquecemos do que o alvo é Cristo. Às vezes a gente está ansioso e a gente esquece de olhar para Cristo. Às vezes a gente está cansado e a gente esquece de olhar para Cristo. Às vezes a gente se sente triste, cabisbaixo, e esquecemos de olhar para Cristo. Às vezes nós estamos doentes, passando por alguma situação, e esquecemos que o alvo é Cristo. Está vivendo dias maus? Olhe para Cristo. Está vivendo dias maus? Olhe para Cristo. E no dia bom, olhe para Cristo. Cristo não é apenas o refúgio no momento de dor, mas Ele é o centro da vida, onde sim nós encontramos o refúgio da nossa alma, onde sim nós conseguimos encontrar o amor que excede todo entendimento, o amor que nos constrange, porque Ele é o centro, Ele é o suficiente para as nossas vidas. Em Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. E em Hebreus 12 diz na parte B: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós, a corrida do plano da salvação. A salvação está garantida? Não está. A salvação nós só vamos encontrar, só vamos ver quando nós nos encontrarmos com Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, não desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Nós estamos nessa caminhada, nós estamos nessa corrida da salvação. E quando nós falamos sobre a recompensa é Cristo. Não são os méritos carnais. Quando faltar a força, olhe para Cristo. Quando faltar a esperança, olhe para Cristo. Quando as respostas não vierem, olhe para Cristo. Quando a dor do luto, quando a dor da alma permanecer, olhe para Cristo, porque Ele é a recompensa. Porque a nossa fé não está nas circunstâncias, mas na recompensa daquilo que não vemos, está em Cristo. Então por isso que quando nós falamos sobre recompensa, não há como nós não falarmos sobre a recompensa que é Cristo, que é a fé. Que nós temos a nossa fé em Cristo. Gênesis 15:1 diz: eu sou o teu grandíssimo galardão. Deus não diz: eu te darei uma recompensa. Ele diz: eu sou a recompensa. Ele promete a si mesmo para as nossas vidas. A recompensa final é estar com Cristo, é viver com Cristo. E viver também nessa terra com Cristo. Filipenses 3:14 diz:
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio é Cristo. Tudo aponta para Cristo. E como eu disse, muitas vezes, na hora da aflição, nós deixamos de olhar para Cristo. Nós não trabalhamos para ser salvos, mas nós vivemos fielmente porque foi salvo. E Deus honra isso, porque nós acreditamos. Nós temos fé e convicção que nós fomos salvos, que nós seremos salvos. A sua recompensa, ela não é um lugar. Às vezes nós achamos que a nossa recompensa é ir para o céu. Minha recompensa é ir para o céu. É ter uma vida boa, é me dedicar. Mas a recompensa não é o céu. O céu é somente o lugar onde que nós iremos. Mas quem está lá é a nossa recompensa, que é Cristo Jesus. E é justamente nesse ponto que eu queria que vocês tivessem essa compreensão daquilo que nós estamos olhando. Para onde você está olhando? Você tem olhado para as bênçãos dessa recompensa humana que o Senhor, sim, Ele pode nos dar? Você tem depositado a sua fé em Deus? Na semana passada, quando eu estava com a Bia e a Kelly no hospital, ocasionou que na hora que eu estava, a Bia já ia sair para cirurgia. E eu lembro que na oração, nós ali juntas, nós oramos para que nós tínhamos fé, que o Senhor poderia fazer um milagre. E de repente a Bia chegar lá no centro cirúrgico e ele falar assim, não vai precisar, não sei o que aconteceu, mas o milagre aconteceu. Mas nós tínhamos fé também que os médicos poderiam curá-la. E é sobre essa fé que nós temos que ter. No dia bom, olhe para Cristo. No dia mau, olhe para Cristo, pois Ele é a nossa recompensa. E assim como em Hebreus nós vimos homens e mulheres que viveram pela fé, eles obedeceram, confiaram, caminharam com Deus, mesmo sem ver o cumprimento completo das promessas que Deus ali tinha prometido. Muitos abriram mão do conforto, da segurança e do reconhecimento terreno, porque tinham seus olhos voltados para algo maior, que era Cristo. A Bíblia diz que eles criam que Deus era o galardador daqueles que o buscam. E é nessa busca que nós temos que ter em Jesus. Não era apenas uma bênção momentânea, mas era Cristo. A própria palavra mostra que eles desejavam uma pátria superior a isto, a celestial, uma vida na presença de Deus. Isso nos revela que a fé, ela nunca teve como objetivo principal aquilo que Deus nos pode nos dar, mas sim o próprio Deus. Isso nos mostra que a fé, ela é em vão se nós não temos o alvo em Cristo. E é por isso que o plano de salvação, ele não termina apenas no perdão dos nossos pecados. O perdão é o caminho, mas o destino é o relacionamento que nós temos com Cristo. A salvação não é apenas escapar da condenação, mas é voltar à comunhão com o Pai através de Cristo. Jesus, ele não veio somente para nos dar uma nova vida. Ele veio para que estivéssemos com Ele, para que sim, o plano de salvação fosse completo. E o próprio Jesus, ele declarou o seu desejo em oração ao Pai, dizendo que aqueles que crescem, estivessem onde Ele está, para contemplar a sua glória. Isso significa que o alvo final da nossa fé, daquilo que nós depositamos a nossa confiança, não é na bênção,
não é a recompensa material, mas é a conquista de nós irmos para o céu e encontrarmos Jesus lá. Então por isso que quando nós dissemos assim, que a recompensa é Cristo, nós entendemos que tudo que recebemos na salvação aponta para Ele. A graça, ela nos conduz, a fé nos aproxima do Senhor e a eternidade será viver com Ele. A recompensa não está em cargos. A recompensa não está nos nossos serviços, na força do nosso braço, mas sim no nosso coração. Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa fé? Onde nós estamos depositando a nossa fé? E eu gostaria de encerrar lendo alguns capítulos. Em Filipenses 3:7 diz: considero tudo como perda, por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo. Romanos 8:18 diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória futura. Às vezes é difícil, às vezes as situações são difíceis, mas se lembrem, os sofrimentos são do tempo presente e elas não podem ser comparadas na recompensa que é Cristo, naquilo que nós vamos receber. Prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo não é apenas quem entrega a recompensa no final da caminhada. Ele é o motivo da caminhada, o caminho e a própria recompensa. Que nesta noite você possa sair daqui com o seu coração e a sua mente transformada, colocando em Cristo a sua fé, no dia bom e no dia mau. Olhe para Cristo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. E é nele que nós confiamos. Essa foi uma palavra de lembrete e de convicção que nós temos que ter no nosso coração. Lembre, está difícil, olhe para Cristo. Ele é a recompensa. Seja obediente à palavra do Senhor. Nós vamos iniciar ali Provérbios, e ali o Senhor nos aconselha. Coloque a sua vida nos caminhos do Senhor, endireita as suas veredas, e a recompensa lá no futuro é como um investimento, né? A gente investe hoje, depois vem e a gente tem um investimento no retorno, né? É a mesma forma. Cristo é o nosso maior investimento. Cristo é suficiente para as nossas vidas. E quando nós estamos totalmente completos com Cristo, sendo um com Ele, nada vai satisfazer a nossa alma a não ser a Cristo. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém.